Plantão Policial Difusora. Plantão Policial. 12h31. Conforme havíamos anunciado, policiais civis de Goiás e a Kate, que vai ser a nossa entrevistada agora, nos informou que não só os policiais civis, agentes prisionais e outros, que ela vai esclarecer agora para nós, farão uma paralisação na próxima quarta-feira. Sobre esse assunto, eu agradeço Kate Amorim de Souza, escrivã de polícia de primeira classe, diretora social no Sindicato dos Policiais Civis de Goiás. Obrigado por estar conosco aqui no Plantão de Polícia desta segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Henrique. Prazer é nosso. Realmente, quarta-feira, é claro que é uma notícia que assusta todo mundo, o Kate, dessa paralisação, confirmado para quarta-feira, o dia D, vamos dizer, entre aspas, né, o dia D dessa paralisação? Carlos Henrique, infelizmente sim, nós buscamos de todas as formas evitar que se chegasse a essa situação. Mantivemos contato com todo o secretariado, com os deputados, com o próprio governador, mas nenhuma proposta nos foi apresentada de negociação. E, infelizmente, nós faremos essa paralisação de 24 horas. E daí eu quero acrescentar para você que não é apenas a Polícia Civil, tá? Nós somos 14 entidades, é a Polícia Militar, médicos legistas, peritos, agência prisional, delegados, agentes, escrivães, auxiliares de autópsia, papiloscopistas, enfim, todas as forças de segurança pública. Então, não é só, né, no início, como eu havia até manchatado e divulgado já em alguns grupos, não vai ser uma paralisação só por parte dos policiais civis, mas todos esses outras classes aí da segurança pública aqui de Goiás. Sim, todos os servidores, em todo o estado. Todo o estado. Eu queria até pedir para você um espaço para eu dizer das entidades. Quais são essas entidades que estão participando desse comitê? Fica à vontade. Os sindicatos, o Sindicato dos Policiais Civis, o Sindicato dos Delegados de Polícia, o Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas, o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal. As associações são de cabos e soldados, de delegados de polícia, de militares nativos, de pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, dos papiloscopistas, dos peritos e médicos legistas, dos servidores do sistema prisional, dos subtenentes e sargentos, dos oficiais da PM e do Bombeiro Militar e a União Goiana dos Policiais Civis. São todas essas entidades que compõem esse comitê que foi formado desde o dia 4 de novembro, quando chegou a notícia para a gente que o governador suspenderia esse reajuste previsto agora para novembro e dezembro de 12,33%. Vocês já estão preparando essa paralisação desde a semana passada, se eu não estiver enganado, Kate, você pode me corrigir? E de lá para cá, mesmo o governo sabendo dessa paralisação, vocês estavam preparando para esta paralisação para quarta-feira, a próxima quarta-feira. Não houve nenhuma resposta, nenhum tipo de conversa com o governador para que não pode, penso eu que ele tem que tomar, aqui vai a minha opinião, ele tem que tomar aí uma decisão mais rápido possível, chamar para a conversa o mais rápido possível, até terça-feira, até amanhã, ou até hoje, o quanto antes, para não deixar a quarta-feira chegar essa paralisação, porque a segurança já está um caos em nosso país e aqui em Goiás não é diferente. Imagina com todos vocês, policiais civis, militares e todos esses outros companheiros, outros servidores aí paralisados. A segurança vai ficar ainda mais comprometida, né, Kate? Na realidade, o Carlos Henrique, até então nós não recebemos nenhum aceno por parte da administração, no sentido de buscar sanar essa questão, quer seja por meio de uma contraproposta. Nós sentimos muitíssimo, porque nós também fazemos parte dessa sociedade, né? Nós queremos o respeito, mas o que nós temos visto e enfrentado é um governo que não está respeitando os direitos dos servidores públicos. E isso não é só na área policial, na área de segurança pública, é na área de saúde, na área de educação. E, infelizmente, as forças policiais, elas não têm outro meio senão promover esse tipo de paralisação para o governo se tornar sensível às nossas reivindicações. Estamos pedindo apenas o reajuste, que foi resultado de muitas discussões, de muito desgaste, que a Polícia Civil se manteve em greve por mais de 90 dias, por mais de 3 dias, até 3 dias nós ocupamos a Assembleia Legislativa. Isso não é de agora.
Aumento salarial não foi concedido, não está sendo concedido. Reajuste são aquelas perdas que vêm de anos e está previsto constitucionalmente que ele tem que ser repassado a nós. Kate, espero que essa reunião, essa conversa do governador aconteça de hoje até mais tardar amanhã no máximo. Você, como cidadã jataiense, trabalha aqui no nosso município, acredita, tem essa expectativa, pode deixar pelo menos os ouvintes que nos acompanham nesse momento na expectativa de que o governo chame para essa conversa para evitar essa paralisação de quarta-feira? Você acredita? Tem essa possibilidade? Carlos Henrique, eu sou nascida e criada em Jataí. Me causa uma profunda revolta que um gestor chegue a permitir que a gente alcance esse ponto, né, de ter que paralisar o serviço para a sociedade. Como você mesmo disse, as nossas forças policiais elas estão praticamente destruídas. Falta-nos efetivo, nos falta estrutura, nos falta reconhecimento. E esse é um pedido de socorro nosso. Inclusive, nós pedimos esse socorro à própria sociedade, que ela, obviamente, vai ser a mais afetada, e nós fazemos parte dela, porque nós também seremos afetados, mas nós pedimos socorro a ela, porque, enquanto instituições, nós não estamos tendo força com o governador. E a gente percebe claramente que o que mexe com os políticos é o voto. Né? Nós tivemos aí 27 deputados da bancada governista, dos 41 da Assembleia Legislativa, votando a favor do governador. E eles disseram claramente que eles votam com o governo, não é com a sociedade. Nós tivemos que encarar isso aí. Mas eu confio que o governador, vendo aí os movimentos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, na imprensa, ele vai analisar de forma adequada, e eu acredito que de hoje para amanhã a gente consiga alguma coisa, algum contato, uma negociação. E tendo essa negociação fechada, a paralisação não acontecendo. Na verdade, o Carlos Henrique, as paralisações, quando não são as entidades que escolhem paralisar. Na realidade, foi feita uma Assembleia Geral das categorias, na Assembleia Legislativa, na semana retrasada, e ali ficou definido que nós tentaríamos de todas as formas buscar um contato com o governo para que ele negociasse conosco. E em não conseguindo, nós passaremos a promover progressivamente essas paralisações. De início, nós cogitamos 12 horas, mas o comitê não achou conveniente. Então, nós estamos optando por 24 horas inicialmente, em não havendo resultado, 48 e assim em diante. Mas eu quero te dizer, o Carlos Henrique, que se pese eu confiar na questão do governador nos procurar de hoje para amanhã, ou dos líderes. Pelo menos a expectativa é essa, né? Sim, lógico. Que ele procure. A nossa iniciativa é que realmente ele nos receba, que ele se torne sensível, que ele tente. Tá, não tem como repassar esses 33%, o que a gente não pode admitir é que um governo que fez um acordo, são bilaterais, não são unilaterais. Foi uma lei sancionada por ele, votada por esses mesmos deputados que estão lá e votaram contrário à segurança pública. Porque foi isso que os deputados fizeram. Eles não votaram a favor da sociedade, eles votaram contra a segurança pública. Eles votaram a favor de policiais saírem das ruas. Veja você, o Carlos Henrique, o que aconteceu aqui semana retrasada? O perigo que está, o índice de violência e criminalidade muito crescente. Aí enviaram para cá um reforço policial. Qual foi o resultado? A prisão dos autores dos incêndios. A que se pese, me parece ter tido mais crimes nesse sentido essa noite passada. Mas enviaram um maior efetivo. O nosso pedido de reajuste, o Carlos Henrique, é até nesse sentido. Porque nós não temos efetivos, nós trabalhamos por 3 policiais. Nós não temos estruturas, nós não temos viaturas condizentes que tenham aquele espaço para se carregar o preso. Os nossos policiais correm risco de vida constantemente. Então, esse reajuste ele viria para diminuir essas dificuldades. Seria um estímulo para o policial continuar combatente, continuar firme. Porque nós também temos filhos, nós também temos marido, existem as esposas, os pais, nós também pagamos escola, nós também nos alimentamos.
sabe? Não há nada de diferente entre nós e os demais. Policiais também são seres humanos e é necessário que a sociedade reconheça isso. Nos causa profunda chateação ter que chegar a esse ponto. Mas eu acredito, o Carlos Henrique, que a gente consiga reverter isso aí e, em havendo uma proposta do governo, até amanhã, por exemplo, nós podemos chamar uma assembleia imediatamente dos policiais, até mesmo na própria quarta-feira, para que nós votemos se vai ser aceita essa proposta ou não. A senhora que está mantendo contato minuto por minuto, todo instante, com o presidente dos sindicatos policiais e civis do Estado de Goiás, Paulo Sérgio, que esteve aqui com a gente na semana passada, e a senhora até estava conversando com ele agora há pouco, uma reunião estava sendo realizada hoje pela manhã, ou está sendo realizada durante todo o dia de hoje. O que a senhora tem de informação para passar para as pessoas que nos acompanham, Kate? Na realidade, Carlos Henrique, em primeira mão para você, houve uma reunião do Comitê de Entidades e já foi confeccionada a instrução normativa do dia da paralisação, né? Que é sobre o que vai ser feito, o que não vai ser feito, onde os policiais irão se concentrar. Então, em relação à Polícia Militar, não serão atendidas as ocorrências. Sairão apenas 30% das viaturas. Em relação à agência prisional, não será feito atendimento, a entrada de advogados não vai ser permitida, a escolta policial para as audiências estão suspensas, a escolta permitida, exceto a de saúde, é que vai ser permitido para encaminhar algum reeducando que tem algum problema de saúde. A suspensão de visitas no interior dos presídios e das cadeias públicas, não haverão atendimento de custódia, eles não receberão presos, não cumprirão alvarás de soltura, e estarão suspenso o monitoramento desses presos. Em relação aos peritos criminais, as perícias internas, eles não receberão qualquer tipo de documentação que vise exame pericial, seja drogas, materiais para laboratório, enfim. Em relação à perícia externa realizada por esses peritos, eles não irão sair em absolutamente nenhuma situação, né? Os médicos legistas, eles não irão fazer as necrópsias e nenhum outro exame, quer seja de conjunção carnal, de lesão corporal. O que ficou viabilizado aos delegados de polícia é que, em caso de mortes por acidente de trânsito, homicídio, suicídio, vai estar autorizado a fazer as requisições de exames cadavéricos, né, para até fazer o recolhimento desses corpos. Os auxiliares de autópsia também não irão fazer necropsia e a remoção dos corpos só será feita mediante a requisição, que é o que a gente tem muita dificuldade, porque, por exemplo, no caso de Goiânia, que é uma cidade muito grande, quando há uma morte no trânsito, por exemplo, Jardim América, às vezes, à noite, não tem nenhuma delegacia ali para se fazer a requisição do exame. Então, eles têm que fazer o deslocamento para a central de flagrante para poder pegar essa requisição do delegado e, então, poder fazer o recolhimento do corpo. No caso, em havendo, por exceção, apresentar algum auto de prisão em flagrante, só será feito esse auto de prisão em flagrante e ele perdurará por 24 horas. Tá? Os agentes e escrivães não farão registros de boletins de ocorrência, de termos circunstanciais de ocorrência, intimações, ordens de missão policial, qualquer tipo de investigação. Preciso que a gente esclareça que tudo isso será anotado, será feito um relatório, e nos moldes do movimento paredista anterior, de 2013, nós, em tempo oportuno, iremos instaurar os procedimentos adequados. Ou seja, Kate, confirmando, acontecendo essa paralisação na quarta-feira, esperamos que o governo reúna com os sindicatos, com as associações, mas vamos aqui em cima do que vocês estão trabalhando aqui de momento, da programação em realmente acontecer essa paralisação na quarta-feira. O prejuízo será muito grande para o povo goiano. Olha só, a Polícia Civil ela vai deixar de registrar, em média, 1.200 boletins de ocorrência e cerca de 100 autos de prisão em flagrante. O sistema prisional ele vai deixar de levar em audiências 250 reeducandos. Cerca de 105 alvarás de soltura. Isso a gente fez uma média diária, tá? Baseado nos meses desse ano.
105 alvarás de soltura deixarão de serem cumpridos, 400 atendimentos seletivos médicos não serão realizados, cerca de 500 atendimentos a advogados também não serão realizados, 200 presos não serão recebidos, 1.000 reeducandos faltarão ao trabalho e ao estudo, porque hoje nós temos alguns lugares que fornecem esse tipo de reeducação ao preso, no caso de Aparecida de Goiânia e em algumas outras cidades. No caso, por exemplo, dos médicos legistas, 250 exames deixarão de ser feitos. Eu quero insistir com você, Carlos Henrique, que nós queremos muito evitar que isso aconteça na quarta-feira. Queremos mesmo, é com muita tristeza. E nós também, todos nós. É com muita tristeza que a gente vai aos órgãos, vai à imprensa dar esse tipo de informação. Primeiro, porque a gente que trabalha nas delegacias, daí eu falo como policial civil. Enquanto policial civil, escrivão de polícia que ficam em um cartório, é extremamente triste um pai e uma mãe chegar lá e nós ainda não termos definição de quem matou um filho, por exemplo. Isso nos envergonha, isso nos entristece. É tolo daquele que pertence a uma sociedade que acha que a polícia civil, que as polícias, elas não se sensibilizam em relação a isso. Já está aí, para você ver a falta de efetivo. Nós temos um delegado que acumula GEPATRA e GENAR, que são as principais delegacias especializadas da cidade, que é a de roubos e a de drogas. Um delegado só para isso. Nós temos apenas, acho que 5 policiais para investigar. Cerca de 800 inquéritos policiais por distrito policial. Média de 2, 3 escrivães com 2 agentes de polícia. Aí eu faço uma pergunta à senhora e aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. A segurança, assim como a saúde, por exemplo, e outras áreas, a segurança não deveria ser uma prioridade por parte do governo? A segurança, a educação, a saúde, né? Saúde e tantos outros. Exatamente. Mas a gente vê aí um certo desleixo, né? Nós optamos por não ofender, não pagar impropérios em relação ao governo, em relação aos senhores deputados, mas chega um momento que a nossa indignação é tamanha que acaba escapulindo alguma coisa, né? Não há investimento algum. Justificam que não vão repassar o reajuste porque a folha de pessoal está comprometida com praticamente 60%. Mas aí a gente pergunta, não houve realização de concurso público, pelo menos a admissão de novos funcionários, de novos servidores não foi feita, né? Nós tivemos aí o concurso para perito, médico legista e papiloscopista, mas eles ainda não assumiram. Os policiais militares também estão em academia, esses que foram chamados por determinação judicial, né? Não foram admitidos. O que leva a crer é que os contratos comissionados, eles continuam crescentes. Para você ver, eu estava vendo hoje uma entrevista da Ana Carla Abrão. Ela diz que esse evitar de repassar o reajuste é para defender o próprio servidor público. O que não é, o Carlos Henrique, porque todos os dias chegam na Assembleia Legislativa projetos e mais projetos tirando direitos dos servidores públicos. Nós tínhamos 2 promoções anuais. O governador, a partir do ano que vem, vai conceder apenas uma promoção no mês de janeiro. Tem lá projetos para se acabar com a licença prêmio, projetos para se acabar com o quinquênio. Nós fomos, graças a Deus, pelo governo federal, agraciados com uma aposentadoria especial. Goiás é o único caso no país em que o policial não vai ter a integralidade e a paridade de vencimento. É o único estado. Ou seja, o policial que se aposentar, ele vai aposentar com aquele vencimento e vai passar os anos e ele vai continuar só naquele valor. Não vai acompanhar se tiver aumento para os ativos, o aposentado ele não vai ter. E não é integral o valor que ele aposenta. Porque pega os 80 últimos vencimentos dele, faz uma média e é isso aí que ele vai receber. Então, nós pleiteamos pela valorização do policial. Esse reajuste nada mais é que uma dose de estímulo, uma dose para alimentar a vontade da gente continuar. Porque o governo fez uma entrevista semana passada e disse que aumentou em 700 policiais a Polícia Civil, com o último concurso público. Só que, via de regra, ele esqueceu de dizer também que quase 400 se aposentaram ou pediram exoneração.
porque a Polícia Civil não é mais uma carreira atrativa no Estado. Nós somos o 18º em relação a vencimentos. Complicado, né? Kate, eu quero agradecer muito pela sua participação. Kate Amorim de Souza, escrivã de polícia de primeira classe, diretora social no Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás. Eu gostaria já de deixar combinado para amanhã, por telefone ou no estúdio, a gente voltar a falar desse assunto, e se surgir alguma novidade que a senhora nos mande para a gente jogar aí nos grupos de WhatsApp, informando a comunidade, informando os amigos, informando os nossos ouvintes. A gente até, quem sabe, voltar à programação da Rádio Difusora para trazer uma novidade em relação a isso. E amanhã já ficarmos combinados, se a senhora puder, mais uma vez, falar conosco, seja no estúdio ou por telefone, a gente, quem sabe, já na edição de amanhã, trazer uma notícia boa para quem nos acompanha, para os ouvintes da Rádio Difusora e toda a região. Carlos Henrique, primeiro eu preciso te agradecer em nome do presidente dos Sindicatos Policiais Civis, de toda a diretoria, o espaço que você tem concedido. Semana passada o presidente esteve aqui com você e teve um tempo absurdamente favorável para falar sobre as demandas da Polícia Civil. Quero te dizer que você sempre será o nosso primeiro informado, até porque você tem tido muito cuidado conosco, sempre buscando saber das mudanças, o que aconteceu ou não. Então, eu me comprometo com você que, saindo hoje alguma coisa, ou mais tarde amanhã, a gente repassa para você essas informações. Eu que agradeço, Kate, pela atenção, pela sua atenção, em nome também do presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás. Isso mostra o respeito que a Rádio Difusora, eu coloco aqui a emissora em primeiro lugar, que a Rádio Difusora tem, a credibilidade que a Rádio Difusora tem perante delegados, policiais, policiais civis, militares, a todos da segurança pública do Estado de Goiás, e colocamos aqui o microfone da Rádio Difusora à disposição de todos, assim como colocamos sempre também da comunidade ateniense. Obrigado mais uma vez, boa tarde, boa semana. Obrigado você, Carlos. A gente volta a falar desse assunto a qualquer momento, ou amanhã, conforme já confirmamos aqui, combinamos com a Kate, falar desse assunto amanhã, e torcemos já para uma notícia positiva para os nossos ouvintes. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com as últimas de hoje. Plantão Policial Difusora. Plantão Policial.